Já pensou se, de repente, o governo pudesse criar um imposto novo amanhã? Com uma simples canetada, sem discussão nenhuma? Parece meio assustador, né? Pois é justamente para impedir que isso aconteça que existe um dos pilares do direito de todo contribuinte, o princípio da legalidade tributária. E olha, isso não é só uma regrinha não, é um verdadeiro escudo que nos protege contra qualquer poder arbitrário do Estado. Para a gente entender direitinho como esse escudo funciona, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar nas origens dele. Depois, vamos ver qual é a regra de ouro que o define. Aí a gente decifra que tipo de lei pode criar ou aumentar um imposto. E claro, vamos dar uma olhada nas exceções, que são poucas, mas super importantes. Então, começando pela história. Essa ideia de um escudo contra o poder não surgiu do nada, né? As raízes dos direitos do contribuinte são bem profundas. Aquele lema famoso, nenhum imposto sem representação, é, na verdade, o resultado de uma luta de séculos por mais liberdade. Essa jornada começa, acredite, lá em 1215, com a Magna Carta, na Inglaterra. Foi ali que se plantou a sementinha da ideia de que o imposto precisa ser consentido. E essa semente viajou no tempo, germinou e floresceu aqui no Brasil, se tornando uma garantia forte, sólida, na nossa Constituição de 1988. Tá lá, cravada no artigo 150. E tem uma frase do grande jurista Pontes de Miranda que, olha, resume tudo isso de forma genial. O povo tributando a si mesmo. A ideia é muito poderosa, né? Muda tudo. A tributação deixa de ser uma coisa imposta de cima para baixo e vira um ato de consentimento do próprio povo, por meio de quem a gente elege para nos representar. Tá, mas beleza. Como essa filosofia toda vira lei na prática? É aí que a gente entra na regra de ouro, que é o mandato constitucional que protege todo contribuinte no Brasil hoje. Vamos dar uma olhada no texto exato dela. A regra de ouro está lá, no artigo 150 da Constituição, e ela é bem direta. Diz assim: é vedado exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. O ponto-chave aqui, a palavra mágica, é lei. Nenhum imposto pode nascer ou ser aumentado por um simples decreto ou uma portaria. Precisa obrigatoriamente de uma lei aprovada pelo Poder Legislativo. E repara que essa proteção funciona como uma trava dupla, sabe? Ela foca em duas ações bem específicas. Primeiro, proibir que se crie um tributo do zero. E segundo, proibir que se aumente um que já existe. Isso protege a gente tanto de surpresas fiscais quanto de aumentos repentinos naquilo que a gente já paga. Só que a história não acaba na palavra lei. Porque, afinal, que tipo de lei é essa? Acontece que nem toda lei é igual, e essa diferença é mais uma camada de proteção importante para o cidadão. Então fica a pergunta, será que uma lei ordinária mais simples já é o suficiente? Ou será que para mexer com tributos é preciso algo mais robusto? A resposta para isso mostra o nível de acordo que a Constituição exige para cada situação. Bom, na maioria dos casos, para tributos que a gente já conhece bem, como o IPTU ou IPVA, a regra geral é uma lei ordinária mesmo, que precisa de maioria simples para ser aprovada. Mas, para alguns assuntos mais sensíveis, mais polêmicos, a Constituição sobe o nível de exigência. Ela fala, opa, para isso aqui precisa de lei complementar. E essa sim exige o voto da maioria absoluta dos parlamentares. É uma barreira bem mais alta, que força um debate muito mais profundo. Ok, mas quantos tributos federais são considerados tão importantes a ponto de precisarem dessa proteção extra da lei complementar? São bem poucos. A Constituição reserva essa trava de segurança máxima para apenas 4. E esses 4 titãs tributários, que precisam passar pelo processo mais rigoroso de aprovação, são o imposto sobre grandes fortunas, os impostos residuais, os empréstimos compulsórios e as contribuições residuais da Seguridade Social. São todos temas de um impacto gigantesco. E é por isso que a Constituição exige um consenso muito maior para que eles possam sair do papel. Mas, como quase tudo na vida, toda regra tem exceção. E é aqui que a nossa história ganha uma reviravolta. Existem, sim, algumas situações em que o Poder Executivo pode agir sem precisar passar pelo Legislativo. É aqui que aquela regra, que parecia absoluta, encontra seus limites. Então, será que o Legislativo tem mesmo o controle total sobre os impostos? Ou o Poder Executivo tem ali alguma margem, alguma carta na manga para alterar tributos por conta própria? A resposta é sim, tem uma margem. O Executivo pode sim alterar as alíquotas de um grupo bem seleto de tributos. São eles: Imposto de Importação e Exportação, o IPI, o IOF, a CID sobre combustíveis e o ICMS sobre combustíveis.
E por que isso? A lógica aqui é a agilidade. Esses são tributos com uma função mais regulatória, usados para calibrar a economia de forma rápida. Se fosse preciso esperar todo o processo legislativo, perderia o sentido. Mas atenção ao detalhe crucial: o executivo só pode mexer nas alíquotas e dentro de limites que já foram definidos por lei. Ele não pode criar o tributo do zero. No fim das contas, tudo se resume a um grande equilíbrio. De um lado, a regra é a proteção robusta do contribuinte. Do outro, a agilidade econômica para o governo é a exceção. Uma exceção, vale dizer, sempre muito bem limitada e justificada. Então, fica a reflexão. Como é que esse equilíbrio delicado, essa dança entre a regra e a exceção, acaba moldando a economia que a gente sente no bolso todos os dias? Do preço daquele eletrônico importado até o valor do combustível na bomba do posto.